Nesse momento, eu quero ler com você a palavra de Deus. Eu quero dar aqui uma explicação introdutória. Nós vamos falar sobre esse capítulo da palavra de Deus. Não vai ser a mesma mensagem de manhã, à tarde e à noite, não. Nós começamos a falar sobre essa passagem bíblica agora de manhã, continuaremos à tarde e à noite nós vamos encerrar o comentário dessa passagem das Escrituras, que é o Salmo número 23. Eu vou lê-lo nesse momento, e eu vou ler esses salmos inteiro. Mesmo que eu não vá falar de todos os versículos, eu vou falar hoje, basicamente, nesse momento, aqui de manhã, do versículo número 1, mas nós vamos ler todo o salmo, e vou fazer toda a leitura também à tarde e à noite. Então, acompanhe, certo? Toda a mensagem. Esteja conosco também no horário da tarde, no horário da noite, para que você venha, enfim, a receber a mensagem que vai abordar o conteúdo do capítulo inteiro. Nós lemos assim, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, obrigado por tua linda palavra e fala comigo, fala com cada um que está conectado conosco agora. Pai, que o teu Espírito testifique as verdades eternas no mais profundo do nosso coração, para que nós nos apeguemos a elas e estejamos firmes no Senhor em todos os tempos da nossa vida. Amém. Gente, este salmo é um dos salmos mais lidos e mais amados entre cristãos, judeus, e ele é decorado. A maioria das pessoas, não a maioria, muitos o sabem de cor. Eu, desde criança, eu aprendi esse salmo e eu o decorei. E ele é lindo, ele é maravilhoso. E ele fala de Deus como sendo o nosso pastor. O autor deste salmo foi Davi. Davi, antes de ser rei, foi um pastor de ovelhas. E ele usa, então, essa metáfora do pastor. E nessa poesia, ele coloca o nosso Deus como um pastor. Ele, pastor como foi, ele foi muito zeloso, muito cuidadoso das suas ovelhas. Ele, inclusive, relata que ele matou um leão quando esse atacou o seu rebanho. Fez o mesmo com um urso. Era alguém que guerreava, que brigava pelo seu rebanho, que cuidava do seu rebanho em todos os detalhes. E então, ele fala disso, ele constrói esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa linda poesia com tanta profundidade que revelando quem é Deus, o caráter dele, a pessoa do nosso Deus como sendo o pastor. E ele começa esse salmo com uma afirmação absoluta, segura. Ele diz:
o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Yahvé, o Senhor é o meu pastor. E eu diria a você, eu digo a você com certeza, que tudo que vem na sequência desse salmo, todas as promessas que estão nele, tudo que é dito a seguir, depende desta primeira frase. Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. Eu quero dizer a você que nós temos a garantia das promessas divinas que estão nesse salmo, somente se o Senhor de fato for o nosso pastor. Se ele não for o nosso pastor, o que vem na sequência não faz sentido para nós. Tudo isso funciona, por assim dizer. Cada uma dessas promessas será uma realidade. Se o Senhor for o nosso pastor, será que nós só declaramos que Ele é o nosso pastor ou de fato Ele é o nosso pastor? Como é que a gente sabe que o Senhor é o nosso pastor? O Senhor é nosso pastor se nós estamos no rebanho dele. Se fazemos parte do rebanho dele. Quando é que uma ovelha está em um rebanho de um determinado pastor? Quando ela segue esse pastor. Quando ela olha para ele. Quando recebe as suas orientações e as obedece. Então, o Senhor é nosso pastor quando ele é de fato seguido por nós. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus ele vai falar lá, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Quando Jesus falava isso para aquela audiência, não há dúvidas de que ele tinha em mente justamente este salmo. Ele tinha essa declaração. Quando ele disse, eu sou o bom pastor dá vida pela ovelha. E ele citava isso, e aqueles que o ouviam, que eram conhecedores desta passagem das Escrituras, e como nós já dissemos no começo, essa passagem ela é muito conhecida, era conhecida e é conhecida. Quando as pessoas ouviram Jesus dizer, eu sou o bom pastor, elas entenderam que Jesus estava também dizendo, ei, eu sou o pastor daquele salmo. Na época eles não tinham número de capítulo, né? Mas eles tinham um salmo. Mas se tivessem, seria como Jesus comunicar, olha, eu sou o pastor do Salmo 23, aquele lá do versículo 1. Era isso que Jesus estava comunicando. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar na escuridão, mas terá a luz da vida. Sim, Jesus então é esse pastor. Jesus é nosso pastor quando? Quando nós o recebemos. Quando nós o recebemos como Salvador e como Senhor. Jesus é Salvador, é o único Salvador. Repetindo João 14,6, declaração de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus deixou bem claro que o único caminho que leva a Deus é Ele, não há outro. Eu não chego a Deus sozinho. Os meus méritos, as minhas obras não me tornam merecedores de Deus, não. Eu sou pecador, eu preciso de um Salvador e o único Salvador é Jesus, não há nenhum outro além dele.
Então, Jesus é o nosso único Salvador e nós precisamos segui-lo. Nós, dentro deste salmo, somos colocados como ovelhas. E sabe de uma coisa? A ovelha é um animal que não tem senso de direção. Ovelha é um animal que não sobrevive sozinho. Se uma ovelha não estiver dentro de um rebanho, seguindo um pastor, ela vai se perder. Ela não saberá se virar sozinha. Ela não sabe os lugares onde está o alimento, onde está a água. Ela não tem noção disso. Ela precisa de um pastor. Ela fatalmente cairá nas mãos de um animal feroz que a destruirá. Estas são verdades comunicadas por meio desse capítulo aqui na palavra de Deus. Eu e você precisamos de um pastor. Nós precisamos do pastor. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então, Jesus, em primeiro lugar, ele é o Salvador. E para que ele seja o nosso pastor, ele precisa ser Salvador e Senhor. Senhor é aquele que exerce autoridade, alguém do qual nós nos submetemos à autoridade. E em qualquer tempo da vida, nada melhor do que ter Jesus como nosso Senhor. Jesus é Senhor, sim, quando nós o obedecemos, quando nós seguimos os seus princípios, quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a palavra dele. Jesus é o nosso Senhor quando ele é seguido por nós, quando temos um compromisso com ele. Se você que me assiste nesta manhã, me ouve nesta manhã, se você ainda não se rendeu a Jesus totalmente, não o recebeu como Salvador, eu quero convidá-lo a receber Jesus como seu Salvador hoje de manhã. Talvez algum dia você já recebeu Jesus como Salvador, mas de fato ele nunca chegou a ser o Senhor da sua vida, você nunca permitiu que ele fosse o Senhor da sua vida. Então, eu quero desafiá-lo a ter Jesus como seu Senhor. Quando Jesus é nosso Salvador e Senhor, ele de fato se torna o nosso pastor. E somente assim é que eu e você poderemos declarar, como Davi declarou, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Isso será uma realidade na minha vida, não será apenas o declamar de um texto, de uma poesia bíblica. Não, mas será verdade e realidade na nossa vida. Quando Jesus é recebido, quando Jesus é seguido, ele enche, ele preenche a nossa vida e há uma satisfação interior maravilhosa. Alguns dizem que talvez uma possível tradução desse versículo 1 também seria: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Porque ele me supre, ele me enche e preenche cada área da minha vida. Eu não sinto falta, ou seja, ele me satisfaz. Quando ele é meu pastor, meu Senhor, eu sigo, eu tenho esse relacionamento com ele, ele me preenche. E então a minha vida não é mais a mesma. Ele supre. O Senhor é meu pastor. De nada eu terei falta. Que o Senhor seja o seu pastor. Pastor da sua família, pastor da sua casa.
Eu quero fazer aqui algumas orações. A primeira oração. Você que quer Jesus como seu pastor e ainda não o recebeu como seu Salvador, eu quero convidá-lo a repetir uma oração depois de mim, recebendo Jesus na sua vida. Eu quero falar com você que em algum momento da sua vida recebeu Jesus e talvez estava no rebanho dele, mas você deixou Jesus, deixou o rebanho. Eu quero convidá-lo a voltar para Jesus, a voltar ao rebanho dele, a se reunir com outros que creem em Jesus. Eu quero desafiá-lo a voltar à igreja, voltar a ser igreja. Nesse momento não podemos nos reunir fisicamente como igreja. Estamos aqui nos reunindo virtualmente como igreja. É um recurso e muito lícito, mas sabe, quando tudo isso passar, eu e você, como ovelhas, precisamos estar juntos. Igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Igreja, eclésia, isso quer dizer aqueles que são chamados de fora de, que são chamados para fora de suas casas e se reúnem em assembleia. Igreja fala de reunião. E nós não somos igreja se estamos separados. Nós não somos rebanho se não seguimos a Cristo e se não estamos juntos. Então você que se distanciou de Cristo, do rebanho de Cristo, eu quero também convidar você para voltar a Cristo, para voltar a Jesus. Ele é o único que pode nos ajudar em qualquer momento. Eu faço esse convite para você, não só por causa desse momento e para esse momento, mas para toda a sua vida. Esse momento é muito intenso, há muitas ameaças e ele nos conscientiza da nossa pequenez, da nossa limitação e como nós precisamos de ajuda. Sim, é um momento de uma vida intensa na presença de Jesus. Mas Jesus é para os momentos difíceis. Ele disse, não vou te deixar, não vou te abandonar. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Jesus se faz presente quando nós o seguimos. Eu quero convidar você para voltar para Jesus. Mas depois que o momento passar, esse tempo difícil passar, que você nunca mais deixe Jesus. Que nesse momento, a partir dessa consciência, e quem sabe até de um susto que esse momento nos dá, que isso nos acorde. Que isso faça com que muitos voltem para Cristo, porque fora dele não há salvação. Mas que não seja esse momento. Que esse momento se alongue por todos os dias da nossa vida. Jesus disse que aquele que for fiel até o fim será salvo. Que eu e você estejamos em Cristo, no rebanho de Cristo. Sejamos fiéis não só nesse momento assustador, não. Sejamos fiéis não só até o começo, ou até a metade, ou até quase o fim, não. Que eu e você sejamos fiéis a Cristo até o fim, para sermos salvos, para recebermos a coroa da vida. Você que me assiste,
que nunca orou recebendo Jesus ou não lembra se fez essa oração ou não, eu vou pedir que você, lá onde estiver na sua casa, onde estiver, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Eu te peço, perdoa meus pecados, purifica-me com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, que a partir de hoje a minha vida não seja mais a mesma. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Você que quer voltar ao rebanho, se reconciliar com Jesus, com a mão no coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero reconciliar-me contigo. Eu volto para ti, peço perdão dos meus pecados e volto ao teu rebanho. Que a minha vida mude para a tua glória. Amém. Agora eu vou orar em teu favor. Senhor amado, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que orou comigo, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, ou se reconciliando com Jesus. Oro, meu Deus, para que a partir deste momento, tu sejas o pastor da vida deles. E que o Senhor supra o espírito, a alma, o corpo e cada área da vida. Que o Senhor seja o pastor deles, que nada lhes falte. Que a tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero orar agora com todos. Você que está talvez ansioso, é uma situação que gera ansiedade, vamos colocar isso diante de Deus. Eu quero orar para que Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. Eu quero orar em teu favor. E na continuidade da oração, eu quero orar junto com você. Nós vamos orar em favor do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, das nossas autoridades e clamar a Deus. Nós estamos aqui em um dia que foi convocado de jejum, de arrependimento, de oração da Igreja de Jesus, e nós estamos nesse propósito, e vamos orar agora também por isso. Pai querido, eu coloco cada pessoa que está online, nos assistindo, Deus, e olha para a situação de cada um. Aqueles talvez em desespero, carregados de ansiedade, aqueles que são até mesmo emocionalmente mais vulneráveis. Eu oro para que o teu Espírito venha sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor as toque. Eu oro por uma paz sobrenatural entrando na vida de cada um, tocando as emoções. Eu oro por suprimento financeiro, material. Eu peço que o Senhor guarde os teus. A tua palavra nos ordena a vigiar e orar. Sim, que cada um tenha a vigilância necessária e que cada um ore. E eu oro pelos teus filhos. Guarda e protege. Livra desse vírus, livra desse mal. Em nome de Jesus nós intercedemos pela nossa nação. Que em nome de Jesus esse vírus seja queimado com o fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que essa praga saia e se afaste da nossa nação. Em nome de Jesus, que todo o levante do inferno, por meio dessa praga, caia por terra agora, em nome de Jesus.
Opera nos céus desta nação. Opera, meu Deus, com poder. Dá graça, orientação, sabedoria às nossas autoridades e nós abençoamos as nossas autoridades. Guarda e protege todos os profissionais da saúde, aqueles que estão atendendo os necessitados. Guarda aqueles que estão nos hospitais, nos postos de saúde. Guarda, Senhor, aqueles que estão nas farmácias, nos supermercados. Guarda a cada um que está trabalhando, cada um que está em casa. Que o teu Espírito se mova sobre a nossa nação. E na autoridade do nome de Jesus, como igreja de Jesus, nós repreendemos essa obra do inferno. Nós nos posicionamos contra isso que está acontecendo. E repreendemos e que saia do nosso país. Visita também outros países, outras nações. Visita, Pai, os nossos irmãos italianos. Deus, visita o teu povo na Itália, em outros lugares, na Espanha. Deus, visita o mundo. Toca com o teu poder. Manifesta a tua glória. Toca a cada nação. Tenha misericórdia. Que haja uma busca ao Senhor, um clamor a Ti, um arrependimento, haja confissão de pecados. Eu oro para que as famílias, para que os lares, Deus, sejam tocados por Ti, que esse também seja um tempo de reconciliação, de humilhação, de arrependimento, de pedido de perdão, de liberação de perdão. Que a Tua bênção seja entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, que a Tua glória os toque de maneira poderosa e maravilhosa. É o que pedimos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém, amém. Amém. Eu quero orar com você agora em favor do nosso movimento de semeadura, do lançando sementes que estamos fazendo na primeira igreja. E você que já pegou seu envelope quando nós tínhamos aqui as nossas reuniões, certo? Se você gostaria de pegar um envelope desse, qualquer momento do dia, venha à catedral, os pastores vão te fornecer esse envelope. E aqui tem um cartão que você vai escrever o nome de pessoas que você quer que estejam em Cristo. Pessoas que nunca estiveram com Cristo, ou que estiveram e o deixaram. Então você vai escrever o nome dessas pessoas aqui. Dentro desse envelope algumas sementes, e que nós as usamos para um ato profético, lançando-as na sementeira que temos. E nós temos orado por cada semente que representa o ato profético de semear do povo de Deus sobre a vida de pessoas. E você que está conosco no movimento de semeadura, nós vamos orar agora. Você que não está e gostaria de entrar nesse movimento de semeadura, nós lançamos sementes sobre a vida dessas pessoas que queremos vê-las em Cristo. São sementes de oração. Nós oramos todos os dias por ela. São sementes de palavras abençoadoras, e nesse tempo, essas pessoas que você quer ver em Cristo, elas precisam receber palavras abençoadoras. Semeie palavras abençoadoras. Também nós semeamos atitude de amor. E esse é um tempo para semear atitude de amor. Tenha alguma ação de amor em favor das pessoas que você tem colocado aqui nesse movimento de semeadura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos por todos aqueles que estão em nosso movimento de semeadura, lançando sementes, que têm colocado pessoas no altar da Tua graça. Eles têm semeado orações. Unge-os na semeadura de palavras abençoadoras e também de atitudes de amor. Nós queremos essas pessoas em Cristo,
em Cristo. Conosco em momentos de celebração que teremos no futuro. É o que pedimos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Amém. Gente, nós vamos encerrar agora esse culto online. Vou fazer a oração final, mas depois da oração final, eu quero ter uma rápida conversa com você aqui, né, sobre oração. É coisa rápida, algumas instruções, algumas coisas que eu tenho percebido, que eu tenho vivido e que eu quero compartilhar com você. 4:30 nós continuaremos a mensagem do Salmo 23. Convide mais alguém para estar com você e assistir o culto das 4:30 e depois o culto das 7h, que também estaremos na continuidade do Salmo 23. Vou orar agora e dando assim uma bênção apostólica, mas você que puder ficar só um pouquinho mais depois, esteja comigo aqui, rápidas instruções sobre oração nesse tempo. Pai querido, muito obrigado por essa manhã tão especial, por essa hora de culto na tua presença. Pai amado, e nós pedimos que o Senhor abençoe o domingo de cada um, que o Senhor dirija cada um de uma maneira muito especial. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Ok, eu vou começar aqui com algumas observações sobre a questão da oração. Lembrando mais uma vez, que nas nossas redes sociais esta semana, fique ligado o tempo todo, ou seja, não o tempo todo, né? Mas fique ligado nas nossas redes sociais e a gente vai ter aquele material de devocional e também material para atividades com as crianças. Nesses dias, a gente está recebendo uma enxurrada de informações. E, enfim, o teu celular, assim como o meu, não para. Está sempre tocando, vibrando, sabe? E isso tudo vai nos ocupando e, de repente, o dia passa. E a gente ouviu muita informação, muito que as mídias estão comunicando. Mas, de repente, a gente não teve um tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus. Esse tempo de culto é muito importante, mas, além dele, eu quero desafiá-lo a ler a palavra de Deus todos os dias. E uma maneira para que possamos ler a palavra de Deus é o que eu tenho experimentado, e é uma consciência que eu já tenho há algum tempo. Para ler a palavra de Deus, eu tenho que deixar o meu celular no modo avião. Ou eu o deixo em algum canto e vou isolado para uma leitura da palavra de Deus. Porque se eu estou lendo a Bíblia e está vindo mensagem, isso tira a minha atenção da palavra de Deus. Então, eu convido você a ser disciplinado nisso. Todo dia, leia no mínimo um capítulo da Bíblia. Leia em uma determinada sequência. E nesse momento de leitura, deixa tudo. Não fique assistindo a TV e lendo a Bíblia. Não funciona. Se desconecte de tudo. Se concentre na palavra de Deus. Deixa Deus falar com você. Segunda coisa, nós precisamos de um tempo de oração. E da mesma forma, nós precisamos nos desconectar de outras coisas para orarmos.
E é o que eu tenho feito. Nesses momentos, nos meus momentos de leitura bíblica, devocional e pessoal, em meus momentos de oração, eu me desconecto. Celular, modo avião. Eu fico com Deus. E sabe de uma coisa? Nesses tempos, quando a gente começa a orar, e a nossa cabeça está cheia de coisas, do que ouvimos, do que falamos, e muitas vezes não é fácil esse começo da oração. Você começa a orar e a cabeça voa, você está pensando, parece que você não consegue orar, se concentrar na oração. Então, é preciso uma insistência maior. Mesmo que a cabeça esteja fugindo, a mente procure fugir, que nós lutemos contra isso. E concentremos a nossa mente em Deus. E o que é que a nossa oração precisa, enfim, ter como conteúdo? Temos um momento de ansiedade, de tantas coisas assim, e de repente a gente vai orar, começa só a pedir. Não. A petição faz parte da oração e vamos pedir sim. No entanto, nossa oração precisa ter adoração. Declarar os atributos de Deus. Adoração envolve declarar quem Deus é. Adorá-lo. Nós o adoramos por aquilo que Ele é. Que na nossa oração nos disciplinemos a um tempo de adoração. E depois de louvor, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Não deixemos de agradecer, de em nossa oração não esquecer de agradecer. Tem muita coisa para agradecer. Na nossa oração, tenhamos o tempo de confissão. Em nossa oração, tenhamos o tempo de intercessão. E então, de petição. Mas que eu e você dediquemos, estejamos em Deus. Vamos estipular um alvo de oração. Faz isso com você mesmo. Estipule um mínimo de tempo de oração. Fique ali e siga nesse tempo de oração. Seja obstinado quanto a isso. E palavra de Deus e oração vão encher a nossa vida, vão nos fortalecer e vão nos ajudar nesse tempo tão difícil. Mas Deus é Deus, Deus é Senhor. E aqueles que estiverem com Deus vão passar por esse momento difícil de maneira diferenciada. Então, não deixe de fazer isso. Isso vai abençoar a sua vida. Faça isso, você pessoalmente, faça isso em família. Isso vai ser bom demais, ok?